Nos dias 4, 5 e 6 de maio vai ser realizado o primeiro Congresso Internacional de Direito Tributário do Instituto de Aplicação do Tributo, IAT. O evento vai reunir os principais nomes do direito tributário do país com o objetivo de debater os enfrentamentos, bem como os enormes desafios da tributação para empresas e para o próprio poder público. A gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com uma das organizadoras do evento, a diretora do Instituto de Aplicação do Tributo e advogada especialista em direito tributário, Letícia Tourinho Dantas. Seja bem-vinda. Bom dia, Letícia. Tudo bom? Bom dia, Jefferson. Obrigada. Bom dia, ouvintes da Tarde FM. Obrigada por esse espaço para a gente falar um pouquinho sobre o primeiro Congresso Internacional de Direito Tributário do IAT, que é um evento que busca reunir os principais nomes do direito tributário brasileiro para tratar de questões de como nós podemos aperfeiçoar a relação entre fisco e contribuinte, e por isso aí novos horizontes da tributação, que é o nome, né, de chamado do Congresso. São novas formas de relação entre fisco e contribuinte que vêm sendo pensadas, Jefferson, todos os dias, seja por meio de projetos macro, né, de projetos de lei, de reforma de sistema, mas também de projetos micros, de decisões e precedentes vinculantes, de aplicações desses precedentes em decisões ordinárias, de formas de composição entre a administração pública e o privado. Então, o nosso Congresso, o nosso grande desafio com esse Congresso é responder a seguinte pergunta: como melhorar o sistema tributário brasileiro? Pois é, inclusive vocês têm a pretensão de elaborar uma carta com exatamente sugestões para o aperfeiçoamento dessa relação entre fisco e contribuinte e nos âmbitos federal, estadual e municipal. Já tem uma ideia de que sugestões possam ser essas, Letícia? Olha, Jefferson, a gente vai contar, obviamente, com... Esse é um tema que vem sendo debatido já em todos os âmbitos, tá? Como melhorar essa relação fisco e contribuinte. Sem dúvida, as formas de composição de litígios, a transação tributária, o aumento de transparência, do diálogo entre o fisco e o contribuinte, são formas em que se pode melhorar essa relação, aumentando a segurança jurídica, né? Desde um procedimento de fiscalização, que acontece, né, lá do começo, e você está numa relação entre empresa e fisco propriamente dita, até a condução de processos da melhor forma e que possam ser resolvidos aí em menor tempo, com melhor qualidade de decisões e posicionamento também das partes. Então a gente espera ouvir muito isso dos nossos congressistas, que é um público altamente qualificado e que certamente trarão discussões aí de grande qualidade. Quando se fala em melhorar essa relação entre fisco e contribuinte, está embutido nessa fala também o desejo de diminuir a carga tributária hoje incidente no nosso dia a dia? Sem dúvida, Jefferson, de melhoria do sistema tributário como um todo, de redução de complexidade do sistema tributário. A gente vai tratar de temas que foram muito falados aí ao longo dos últimos anos, como a reforma tributária do imposto de renda, a reforma da tributação sobre o consumo, e sugestões de como realizar essa reforma, que serão debatidas aí pelos principais professores de direito tributário do país que estarão lá, pela advocacia pública que estará presente, bem representada, pela advocacia privada, como uma forma da gente compor realmente e chegar a soluções que sejam ideais. Não existe para todos, né? Cada um tem as suas particularidades, mas que sejam soluções eficientes, inteligentes e que reduzam principalmente a litigiosidade, que é o que a gente vê que é um dos grandes entraves do nosso Poder Judiciário. Letícia, quando a gente fala sobre questão tributária, o Brasil tem uma demanda urgente e até meio que ultrapassada de uma simplificação tributária. Porém, a reforma ela não consegue avançar no Congresso Nacional. Além disso, a gente também tem em debate códigos como o de defesa do pagador de impostos, que também segue a passos lentos dentro do Congresso Nacional.
dentro da área dos advogados, da área jurídica, há o acompanhamento desse tipo de discussão, desse tipo de debate, para que de alguma forma influencie o Congresso a acelerar essas discussões e a aprovação dessas matérias que são tão importantes para a própria economia do país? Sem dúvida, Fernando. Esses são temas que são acompanhados. O IAT, que é um instituto sem fins lucrativos, foi constituído também com esse propósito de acompanhar esses projetos, propor soluções, e o Congresso vem também trazendo esse nosso primeiro Congresso, que é um desafio que a gente se impôs de forma muito feliz, que é também trazer caminhos, né, trazer sugestões para que sejam amadurecidas, encaminhadas para os poderes públicos. Essa simplificação do sistema tributário, essa melhoria da relação entre fisco e contribuinte, ela já vem acontecendo de maneira micro. Existem alguns projetos, algumas leis já em vigor, na verdade, que reconhecem a qualidade, né, do contribuinte, se é um contribuinte, se é um bom pagador, se não é um bom pagador, e isso pode trazer benefícios. Isso já existe no Ceará, por exemplo, existem em outros lugares também. Então, de forma micro, as fazendas, os fiscos vêm trabalhando, mas sem dúvida é algo que precisa ser pensado também de forma macro para trazer uma uniformização de simplificação do sistema. A questão do imposto de renda, que é algo que bate diretamente no contribuinte, as discussões sobre ISS, ICMS, a gente tem uma discussão muito forte sobre o ICMS de combustíveis agora, com esse debate entre a União e os estados. Isso também vai estar presente no Congresso? Esse tipo de discussão vai estar presente na programação? Sim, nós teremos as discussões mais gerais, que tratam do sistema tributário como um todo, mas também serão interessados temas específicos, como as discussões que envolvem tributação sobre consumo, as discussões de ICMS e ISS terão tratamento também, considerando aí essas decisões dos tribunais superiores. A gente terá no Congresso, né, com participação confirmada, ministros do STJ, do STF, e isso é uma forma, sem dúvida, de, em discussão com os formadores de opinião em matéria tributária, chegarmos a um caminho, né, que seja racional, de acordo, coerente com o sistema e que possibilite um melhor ambiente de negócios aqui para o nosso país, sem dúvida, que a gente quer. O sistema, nem sempre o sistema mais simples é o melhor para fazer negócios, mas sem dúvida um sistema racional, um sistema que traga segurança jurídica, é esse o sistema que melhor propicia aí a realização de negócios, sem dúvida. Letícia, sempre que a gente fala em carga tributária, e a gente sabe a do Brasil é uma das maiores do mundo, o Fernando estava tocando nesse ponto também, a gente tem a impressão de que o assunto é muito mais complexo do que a gente imagina e não raro esbarra na falta de vontade política para que uma reforma de fato seja realizada. Na sua avaliação, qual seria a efetividade de um congresso como esse, o primeiro discutindo um assunto tão importante como esse, para que mudanças de fato possam ocorrer nessa relação entre fisco e o contribuinte? Olha, Jefferson, o que nós pretendemos, um dos objetivos desse congresso, sem dúvida, é responder à questão, né, que é como melhorar o sistema tributário brasileiro. E haverá mesas específicas que endereçarão os temas de reforma tributária do imposto de renda, reforma da tributação sobre o consumo, com figuras que são peças-chave na discussão dessa reforma, Everardo Maciel, Eurico Diniz de Santos, entre outros grandes nomes que vêm se manifestando, que propuseram projetos e que vêm tratando disso. E, sem dúvida, a nossa ideia é compor soluções diante dos projetos que já chegaram a nós, com também, como eu diria, nós fizemos muitos estudos durante a reforma do impacto, né, das propostas em setores específicos, que mostrava que a reforma não poderia ter caminhos talvez um pouco mais bem pensados, e a ideia é trazer esses pontos que serão compilados aí nessa carta e que podem virar
através do IAT e de outros institutos que são parceiros nossos, caminhos para a gente levar esses temas para o Congresso. Você particularmente acredita numa reforma tributária no Brasil, sendo que é um assunto que já vem sendo discutido há décadas e a gente percebe não avança? Olha, essa é uma pergunta que... Pequenas reformas, elas vêm sendo feitas, eu não sei, e ao longo dos anos. Isso vem acontecendo de forma fracionada para cada tributo. Eu acho que... Eu tenho a impressão de que chegamos muito perto da reforma, por um lado, da reforma acontecer. São várias peças que influenciam aí na aprovação, realmente é uma mudança estrutural grande. Talvez não seja o caminho esse, né, da mudança estrutural tão impactante assim, mas pensar mais racionalmente do ponto de vista infralegal em mudanças que podem melhorar o sistema tributário. Eu acho que o principal, Jefferson, sem dúvida, se a gente reduz a litigiosidade, aumenta a segurança jurídica, sem dúvida a gente já vai ter um sistema tributário muito mais eficiente, um judiciário que possa julgar com mais qualidade as demandas que são levadas, e aí de forma mais racional, porque não vai ter essa enxurrada de demandas que são levadas a cada conceito que se coloca na lei, é criada uma discussão, porque existe uma divergência de interpretação entre fisco e contribuinte. Então a ideia é a gente trazer realmente alguns caminhos, eu não acredito numa reforma, talvez, eu espero, mas não sei se sai uma reforma tão grande, estrutural, como se pensou, como estão aí pautadas, né, em mesa e caminhando a passos lentos, mas reformas talvez menores e que tragam um impacto até maior no nosso dia a dia. Para a gente encerrar, existe algum sistema tributário que sirva de referência para essas discussões? Eu falo o sistema de algum outro país que seja um exemplo de sistema eficiente, que ofereça essa segurança jurídica também. Vocês levam em conta isso? A análise é feita também, Jefferson, de forma global, sem dúvida. Há sistemas que trazem questões interessantes, mas o que acontece? O Brasil é uma federação completamente diferenciada do que existe, é um regime federativo, né, diferente do que existe pelo mundo, e a gente tem que pensar no que seja um sistema efetivo para o Brasil. Não adianta, a questão da jabuticaba, não adianta trazer um sistema que funciona lá fora, um common law que funciona nos Estados Unidos, com as mazelas deles, ou o sistema da Dinamarca, para aplicação no Brasil, que são sistemas reconhecidos, mas bem diferentes do nosso, e não se enquadra à nossa realidade. O que a gente tem que buscar realmente é um sistema que se adeque à realidade da nossa federação, do nosso sistema tributário nacional, nosso regime constitucional aí entre os entes federativos, e é isso que a gente tem que construir, olhar para fora, mas construir o que funciona da melhor forma aqui para a gente. Tá certo. E olhe, muito obrigado, parabéns pela iniciativa. Letícia Tourinho Dantas, que é advogada especialista em direito tributário e uma das organizadoras deste evento, esse congresso, o primeiro congresso internacional de direito tributário, realizado pelo IAT, Instituto de Aplicação do Tributo, agora nesses dias 4, 5 e 6 de maio. Mais uma vez, muito obrigado, Letícia. Bom dia e até uma próxima. Obrigada a todos. Aproveito para convidar aí para se inscreverem no Congresso através do site do Instituto IAT e será um prazer tê-los por lá. Obrigada, bom dia. Tá certo, valeu. Agora são 7h45 na Tarde FM.